Olá, pessoal. Vamos aqui para o comentário de mais uma questão, certo? Da prova aí do concurso da Marinha, referente à prova discursiva, do ano de 2016, certo? A questão traz o seguinte: observe a figura a seguir, e a figura aqui traz uma viga em balanço. Temos aqui uma viga em balanço com a carga P, né? Aplicada na ponta da viga. Ele dá também a seção transversal dessa viga. Inclusive, né, a questão já nos fornece algumas fórmulas que já deveria saber, né? O aluno já deveria estar ciente, não era necessário ter dado essas fórmulas, mas foi fornecido. Ele traz ainda o seguinte: a viga em balança apresentada na figura acima, cuja seção transversal é indicada à direita, constituída de material com tensão admissível à tração de 1 kN por centímetro quadrado e tensão admissível à compressão de 5 kN por centímetro quadrado. Determine o máximo carregamento transversal P pode ser aplicado na estrutura nas seguintes condições. Aí ele dá três condições aqui, né? Tem força normal, como indicado na figura acima. O segundo caso é com carga axial, além da força P, aplicada no centro de gravidade da seção B, com módulo e sentido dessa força devem ser adotados de maneira que se possa atingir o maior valor de P. Com carga axial, além da força P, aplicada fora do centro da gravidade da seção transversal em B, em algum ponto do eixo Z, o módulo e sentido dessa força, bem como a excentricidade do ponto de aplicação, devem ser determinados de maneira que se possa atingir o maior valor de P. Então, pessoal, o que a gente tem nessa questão é uma abordagem simplificada, mas interessante, de como é que funciona, né? E qual a finalidade da proteção nas vigas, né? A gente tem aqui uma viga em balanço, né? E tem um material que tem uma resistência à tração, né, inferior à resistência à compressão. Logicamente, a viga ela vai ser tão resistente quanto o seu bem é mais forte. A gente pode considerar isso. Então, se a viga romper por tração, né, toda a estrutura irá falhar. E o que é que acontece? Para a gente aumentar a força resistente à tração, nós vamos aplicar uma força, né, aqui axialmente, a gente pode considerar, né, atuando aqui ao longo da seção transversal, uma força nesse sentido. E isso aqui a gente pode imaginar como se fosse os cabos, né, de um cabo de proteção, certo? E aí ele pode estar passando aqui no eixo, o centroide da figura, ou ele pode estar deslocado, certo, para cima ou para baixo em relação ao centroide da figura. E o que é que esse cabo de proteção vai fazer, né? Ele vai criar uma força de compressão, certo? Eu até desenho errado aqui, na verdade. A gente traciona o cabo, mas o cabo vai criar uma força de compressão, tendo em vista que é mais resistente à compressão o material. E essa força de compressão vai tender a reduzir as tensões de tração. Dessa forma, vai permitir eu suportar uma maior carga. Basicamente, lógico, de maneira bem simplificada, a finalidade da proteção. Né? Num caso similar a esse, que a gente tem uma resistência à tração inferior à compressão, a gente pode aplicar uma compressão uniforme ou desuniforme, se tiver excentricidade, de modo a gente diminuir as tensões de tração, né? Por isso, aumentando a capacidade de carga da viga, logicamente a gente vai aumentar as tensões de compressão. Mas, logicamente, também, como é a tensão de compressão, certo? A tensão de compressão é maior do que, deixa eu ver aqui, a tensão de compressão é maior do que a tensão de tração, então não tem problema, né? Desde que essas forças, né, não excedam também a tensão de compressão. Então, o objetivo dessa questão é justamente analisar isso. Então, a gente vai calcular, né, qual é a capacidade de carga sem nenhuma força normal aplicada na seção transversal da viga, né? Depois, ele vai solicitar uma carga axial, de modo que a gente possa atingir, né,
um maior valor de P, ou seja, a gente vai aumentar a capacidade de suporte dessa viga aqui, simplesmente aplicando uma carga axial, né, ao longo aqui do eixo com excentricidade, no caso da alternativa B, né? Na alternativa C, ele pede o seguinte: que essa força seja aplicada fora do centro de gravidade, né? Então, esse é o objetivo dessa questão. Tendo em vista que essa questão é uma questão longa, né, a gente vai subdividir aí em vários vídeos. Nesse vídeo aqui eu vou comentar a alternativa A. Então, a gente tem, né, vamos lá. A gente sabe o seguinte, ele até deu inclusive aqui na questão, né? A relação entre tensão e momento fletor atuante na viga. Como a gente tem uma carga, né, aplicada verticalmente em uma viga em balanço, o maior momento fletor nessa viga vai ser justamente no ponto mais distante aqui, ponto mais distante em relação a esse ponto de aplicação dessa carga, ou seja, logo na condição de apoio aqui. Isso aqui vai gerar o maior momento fletor, né, negativo para essa viga. Então a gente vai ter que o maior momento fletor, certo, vai ser igual a força aplicada P vezes a distância, certo? A distância aqui está em centímetros. Então vai ser P vezes 500 kN metro. A gente sabendo, né, que a tensão é igual a o momento dividido pela momento de inércia multiplicado pela, no caso, como a gente quer o máximo, a gente já vai considerar a altura em relação à linha neutra, né? A altura em relação à linha neutra como HN. E sabendo também que a nossa tensão de tração é inferior à nossa tensão de compressão, ou seja, a nossa resistência à tração é inferior à resistência à compressão, a viga, né, vai ceder por tração. Ela vai romper por tração. Então, o que vai limitar a nossa viga é a tração, a resistência à tração dela. Então, a gente pode substituir, né, que é a resistência à tração, né, kN por centímetro quadrado, vai ser igual ao momento P vezes 500 dividido pelo momento de inércia, certo? Em centímetros quadrados, centímetros a quarta, no caso, né? 321,000 multiplicado pela distância até a borda aqui, né? Então vai ser da distância da linha neutra até a borda. Vou pegar essa distância que é igual a 25 centímetros. Portanto, a maior carga que poderá ser aplicada vai ser igual a. Resolvendo aqui, eu vou utilizar a calculadora, tá, pessoal? Vou fazer aqui auxílio da calculadora. Nessa prova discursiva não tem problema, é possível utilizar o auxílio de calculadora. Então vai ter esse valor dividido por 500 multiplicado por 25, né? Ou dividido por 500 e dividido também por 25, perdão. Vou dividir por 500, depois vou dividir por 25. A gente vai ter que o maior valor de carga que pode suportar vai ser igual a 25,68 kN. Veja que se eu substituir isso aqui o valor de resistência à compressão, logicamente a gente vai ter 5, né? Então essa carga seria, né? Telinha, que eu vou falar, a compressão, seria 5 vezes o valor dessa aqui. Contudo, como a resistência à tração ela é atingida, né, primeiramente, então o que vai limitar é justamente a resistência à tração. Qual é o objetivo dessa força normal? É justamente isso. É a gente compensar, né, a baixa resistência à tração e a alta resistência à compressão, no caso desse, 5 vezes maior, de modo a criar uma força de compressão, né, que vai aliviar as tensões de tração. Então a gente vai aplicar uma força, no caso aqui a viga está submetida, né, a tração na parte superior, então de magento aqui, vou pintar, certo? Está submetida à tração.
Em azul, eu vou pintar a zona submetida a compressão. Aqui nós vamos ter tensões de compressão. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar, né, uma força aqui perpendicular com marcar de vermelho, atuando aqui perpendicularmente a essa seção transversal, e vai criar tensões de compressão, aliviando, portanto, as tensões de tração. Vou diminuir as tensões de tração e vou, nessa região aqui abaixo, aumentar as tensões de compressão. Contudo, veja aqui como a nossa resistência à compressão é maior do que a de tração. Isso não vai causar problemas. É lógico que ainda vai existir o limite que a gente vai calcular, o valor máximo que a carga vai conseguir atingir, mas ele vai ser maior do que o que a gente calculou agora na alternativa A. Porque essa força de compressão vai aliviar nossas tensões de tração. Isso aí a gente vai ver no próximo vídeo. Então, pessoal, deixa até como desafio aí, antes da publicação dos próximos vídeos, para vocês tentarem resolver a alternativa B e a alternativa C. Espero que tenham gostado aí do vídeo, certo? E logo mais a gente publica aí os próximos vídeos, a resolução das alternativas B e C. Desejo a todos aí um excelente dia de estudos e uma excelente semana de estudos. Deixem seu feedback se gostaram, curtam o nosso vídeo e se inscrevam aí no nosso canal, tá? Um abraço a todos.